Olá, paz do Senhor, tudo bom, minha gente? Bom, pessoal, então, no último vídeo, o último estudo que a gente leu foi sobre Salmo 126 e aquela passagem que fala que aqueles que semeiam com lágrimas em júbilos ceifarão. E a gente leu assim o primeiro versículo, né, do Salmo 126, fala que o povo de Israel ficou feliz, né? Ficou cheio de alegria porque Deus restaurou Sião, restaurou o povo de Israel, né? Então trouxe do exílio aquele povo, né? Então lá, se a gente voltar lá para o Salmo 126, né? Fala, quando o Senhor trouxe os cativos de volta ao Sião, foi como um sonho, né? Então quer dizer, o povo estava feliz porque eles tinham sido exilados e em seguida Deus trouxe eles de volta e eles ficaram felizes. Aí eu fiquei pensando, né? Queria mais entendimento sobre isso, né? Entender essa passagem bíblica, esse momento em que eles voltaram do exílio. E eu fui aparecer, eu pedi para Deus, né, um entendimento. Aí a palavra foi se direcionando assim a Jeremias, né? Eu fui sentindo de Deus assim de ler Jeremias 25, que fala assim, ó, o que fala em Jeremias 25, ó. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isso, abre aspas, durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvido. Então Jeremias, ele estava anunciando a palavra do Senhor, né, ao povo de Deus, ao povo de Israel, só que o povo não estava dando ouvidos. E olha só como continua, ó. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção, quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não os ouviram, pelas minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho, à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, o povo de Israel ouviu a advertência dos profetas, né, que os profetas faziam, amando de Deus, e eles não deram ouvidos. E o que a palavra dizia era, converta-se dos maus caminhos, né? Siga o caminho de Deus, siga o caminho da palavra, né? Então eles não deram ouvidos, eles não atenderam aos profetas, porque os profetas diziam palavras que para eles eram duras. Essas palavras não eram palavras de prosperidade, estava falando para converter-se do mau caminho. E hoje, nas igrejas de hoje, se a gente olhar nos tempos que nós estamos vivendo hoje, quais igrejas têm pregado a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra do Evangelho? Essa mensagem é muito séria, irmãos. Nós estamos vivendo nos tempos de hoje momentos em que Deus dá advertência através dos servos de Deus e as pessoas não têm dado ouvidos. Muito pelo contrário. Olha só. No capítulo 27 de Jeremias,
ele continua assim, ó, no versículo 5. Não, vou começar desde o começo, ó. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeiras, ponha-o sobre o seu pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe e de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nelas estão. Com o meu grande poder e meu grande braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Então, irmãos, olha só. Então a palavra está falando sobre Nabucodonosor, é o rei da Babilônia, era um rei pagão, né? Ele não era israelense, né? Não era da terra de Israel. E Deus deu a ele o poder de dominar Israel simplesmente por causa de uma coisa, porque Israel desobedeceu a ordem de Deus e não ouviu a palavra de Deus. Então Deus deu ao rei da Babilônia autoridade sobre essas pessoas aí. Então todo mundo devia ser subjugado à Babilônia. Então a Babilônia ia fazer o quê por causa da desobediência de Israel? A Babilônia ia subjugar, ia captar todos os principais da Babilônia para a Babilônia. E o povo de Israel então foi exilado para a Babilônia, para o rei Nabucodonosor, né? E por que isso? Por causa dos falsos profetas também, porque o povo deixou de ouvir os verdadeiros profetas, que era Jeremias naquela época e os profetas anteriores a ele, né? Isaías, outros profetas também. Deixaram de ouvir a voz do profeta verdadeiro para ouvir os profetas falsos, os que pregam uma falsa prosperidade. Não foi isso que Deus mandou essas pessoas, os profetas pregarem. Deus mandou os profetas pregarem sobre o arrependimento, sobre o converter-se do mau caminho, que era onde o povo estava encaminhando. O povo estava encaminhando para o buraco. Então o profeta deveria avisar isso a eles. Só que ao invés dos falsos profetas profetizarem a verdade, né? Eles estavam profetizando a mentira, a prosperidade naquele momento. Não era a hora. Mas aí tem ainda um profeta chamado Ananias, ó. Vamos ver a palavra sobre ele, ó. Mas o profeta, isso é no versículo 28, tá bom? No capítulo 28 de Jeremias, ó. O profeta Jeremias, ele tinha colocado aquele jugo no pescoço que Deus mandou no começo do capítulo 27, lembra que eu li, né? Deus mandou ele colocar um jugo de madeira e de cordas no pescoço dele. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para esse lugar. Entretanto, ouça o que eu... Então, olha, presta atenção. Então, o povo já estava exilado e o profeta Ananias estava profetizando que o povo iria voltar para Israel, né? Então, o povo estava exilado na Babilônia e o profeta estava profetizando que o povo ia voltar, que Deus ia abençoar. Ó. Quer ver? Ó? No 5º mês daquele mesmo ano, né, no capítulo 28, primeiro versículo,
O 4º ano do início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia, em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para esse lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, né? Pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. E isso é o que o Ananias estava profetizando. E aí vai entrar aquilo que eu estava lendo ali, ó. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias: amém, que assim seja, que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como o verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então Jeremias estava dando uma advertência para Ananias. Falou assim: que assim seja, então, que se Deus está falando para você que o povo vai voltar para Israel, que assim seja, que se os utensílios vão voltar para o templo, que assim seja, se o povo receberá prosperidade, que assim seja. Aquelas pessoas que profetizam prosperidade podem ser considerados verdadeiros enviados de Deus desde que aquilo se cumpra. Só que olha só como é que continua. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor: você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Olha só. Então, por que os profetas estavam profetizando que a libertação daquele povo? Deus, lembra que Deus condenou o povo de Israel a ser exilado pelo rei da Babilônia, mas o profeta Ananias estava profetizando o contrário, que o povo voltaria para Israel em 2 anos. Estava profetizando falsamente. Aí Jeremias, ouviu a palavra do Senhor e depois foi dizer a Ananias que ele iria morrer, e morreu, por causa da falsa profecia que ele estava dando. Aí o Jeremias escreveu uma carta aos exilados, no capítulo 29, Eu acho interessante isso aqui, Aí o Jeremias escreveu, esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo de Nabucodonosor, deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém. Então, depois que o povo todo foi deportado de Jerusalém para a Babilônia, os falsos profetas estavam profetizando libertação, que eles iriam voltar, tudo seria restaurado e tudo daria certo, e todo mundo seria próspero. Então Jeremias recebeu a palavra do Senhor e escreveu uma carta para aquele povo que estava na Babilônia, exilado. O povo não queria estar exilado, eles estavam tristes lá na Babilônia. Mas aí eles receberam a seguinte mensagem, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam.
Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então olha que interessante, né? Então, gente, Deus estava dizendo assim, ó, vocês que foram exilados a meu mando, orem pela cidade onde vocês estão, porque o povo queria voltar para Israel, o povo não queria continuar na Babilônia. O povo estava sofrendo lá na Babilônia. Mas Deus falou assim, ó, fiquem, façam casas na cidade que eu mandei vocês, edifiquem casas, façam famílias, continuem se casando, multipliquem-se e não diminuam. E orem pela cidade em que vocês estão. Olha só que interessante, né? Deus, ele mandou o povo que estava sofrendo por estar longe da nação deles. E Deus falou, ó, orem por essa cidade, né? Olha que interessante, né? Aí ele fala assim, ó, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus está falando o que para eles? Para eles ficarem lá na cidade, orar pela cidade, viver naquela cidade. Orem pela cidade, pela prosperidade da cidade. E eu darei a prosperidade para a cidade para vocês serem abençoados. Olha que interessante, né? Às vezes a gente está vivendo uma ameaça, está vivendo tanta perseguição, mas Deus está falando assim, ó, ore por aqueles que te perseguem, ore por aqueles que causam o seu sofrimento. Ore por eles. Porque assim como eles serão abençoados, vocês serão abençoados também. Se aquelas pessoas que estão causando danos a vocês forem abençoados, vocês serão abençoados por isso. Olha só. E aí Deus prometeu que depois de 70 anos, depois que passasse o tempo do cativeiro, eles voltariam para a terra. E voltaram, né? Então Deus levantou lá Neemias e Esdras lá na frente, depois de 70 anos. E Esdras e Neemias voltaram para Jerusalém. Neemias ergueu o muro da cidade, porque estava destruída, ergueu a cidade e virou um líder naquela nação. E assim como Esdras ergueu o templo, levou os utensílios de volta, ergueu o templo e trouxe e resgatou toda a linhagem sacerdotal daquela época, né? Olha só que interessante, isso vai aparecer lá em Neemias. E aí você vê por que o povo cantou em júbilos. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Por quê? Por causa disso, porque Deus quer que a gente plante na cidade em que a gente for levado. O cativeiro, nosso cativeiro, aquele lugar onde a gente pensa que a gente está sendo oprimido, é o lugar que Deus quer abençoar. Então a gente tem que orar pela bênção daquele lugar, e assim que Deus abençoar aquele lugar, nós seremos abençoados, porque nós plantamos com tristeza para colher com alegria. É o que está em Salmo 126, no último vídeo que está nesse canal aqui que a gente leu, né? Olha que interessante, né? Tá bom? Eu queria só compartilhar isso aqui com vocês, tá? Vamos orar rapidinho e aí eu despeço vocês em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra nos ensinou uma valiosa lição, a orarmos por aqueles que nos oprimem, por aqueles que nos perseguem, porque assim como eles serão abençoados, nós também seremos abençoados. Então abençoe os nossos perseguidores, abençoe os nossos inimigos, Pai. Acalma o nosso coração, não deixa a ira tirar a nossa paz, o nosso sossego, não, Pai. Que essa ira que a gente está vivendo se transforme em paciência, em alegria, em felicidade, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém e graças a Deus. E Deus abençoe a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir a palavra, tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos. Paz do Senhor.